Ó, lá na página 267, nós vamos começar a estudar agora sobre a República Getulista. O que foi a República Getulista, tá? Nós já estudamos quando o Brasil era império, depois ele parou de ser império, que aliás, ele se tornou república, né? Que aliás, dia 15 de novembro, que é agora, domingo agora, é feriado, Dia Nacional da Proclamação da República, tá? Então, olha só. A República Getulista iniciou-se com a Revolução de 1930, cujo estopim foi a quebra da aliança estabelecida na política do café com leite entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que indicavam alternadamente candidatos à sucessão presidencial. Pessoal, a política de café com leite era a política que eu acho que eu já expliquei ela, mas não tão a fundo para vocês, tá? São Paulo era produtor de café e Minas produtora de leite, ou vice-versa, mas eu acho que era isso mesmo. E aí se tornou a política de café com leite, tá bom? Os dois estados eram aliados, tá? E aí indicavam que os candidatos à sucessão, eles poderiam surgir ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Gabriel, eu vou passar a lista de trabalhos quando eu terminar a aula hoje, tá bom? Eu vou falar para vocês todos os trabalhos que eu já passei. O Washington Luiz, o então presidente, deveria indicar um sucessor mineiro. No entanto, apoiou o candidato Júlio Prestes, indicado pelos paulistas. Os mineiros então passaram a apoiar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas. Assim como outros estados, Paraíba e Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal, sendo forte oposição à situação. Então, pessoal, olha só, o então presidente Washington Luiz, ele deveria indicar um sucessor, só que deveria ser mineiro, né? Mas o que aconteceu? No entanto, ele apoiou a candidatura de Júlio Prestes. Júlio Prestes, ele foi indicado pelos paulistas e não pelos mineiros, o que causou, então, um alvoroço, né? E os mineiros, então, passaram a apoiar a candidatura de Getúlio Vargas. E assim, os outros estados também entraram nessa aliança, que foi chamada de Aliança Liberal, tá? Na época das eleições, aconteciam no dia 1º de março, e nesse dia, no ano de 1930, Júlio Prestes venceu as eleições. Entretanto, Vargas e os demais membros que formavam a aliança não aceitaram o resultado das eleições. E para evitar que os paulistas continuassem como mandatários do país, tramaram um golpe de Estado usando como motivo o assassinato de João Pessoa, governador da província da Paraíba, e levantando a hipótese sem provas de que o assassino seria um coligado ao Washington Luiz. Então, as pessoas não aceitavam que Júlio Prestes, no caso, tivesse vencido as eleições. Então, o que elas tramaram, os aliados? Vamos fazer um golpe, vamos tramar o assassinato de João Pessoa, que era o governador da província da Paraíba. Vamos falar que foi o Wellington Luiz, que era o antigo presidente, que foi um aliado dele que matou João Pessoa, e isso ia causar o quê? Um alvoroço. Certamente as pessoas não iam mais querer que a eleição fosse validada, né? E olha só, conforme planejado, o golpe aconteceu em outubro de 1930, tirando o presidente do poder e impedindo que o candidato vencedor, Júlio Prestes, assumisse o cargo. Começava a Era Vargas, período que durou 15 anos e em que Getúlio Vargas esteve à frente do país em 3 períodos diferentes: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Alguma pergunta? Então, vou dar continuidade. Página 268. Durante a República,
getulista, o presidente implantou políticas de modernização e criou novos ministérios: o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e do Comércio, o Ministério da Educação e da Saúde e o Ministério da Agricultura, tá bom? Decretou a lei de sindicalização, mantendo vinculação indireta dos sindicatos à presidência, diminuiu a autonomia dos governadores dos estados e buscou aumentar o seu poder como interventor. Para evitar que as ideias comunistas divulgadas na Revolução de 1917 na União Soviética tomassem vigor, Vargas fez o Ministério do Trabalho seu grande trunfo, pois deu início à regulação das relações trabalhistas e assim permitiu avanços significativos na legislação nessa área. Criou e consolidou as leis trabalhistas, definiu carga horária de trabalho, implementou a garantia às férias remuneradas, ao descanso no domingo e à licença maternidade. E proibiu menores de 14 anos serem empregados. Por ser bom negociador com diferentes segmentos da sociedade, chegou a ser chamado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Mas as ações de Vargas não foram aceitas de forma pacífica, especialmente pelos paulistas que vinham perdendo o poder. Então planejaram uma rebelião armada que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932, cujo objetivo era defender os direitos constitucionais, porque Vargas estava centralizando o poder e reduzindo a autonomia dos estados. Mas, como não conseguiram a adesão de outros estados, foram cercados pelo governo de Vargas e se entregaram. Então, pessoal, olha só. O Vargas, depois do golpe que eles planejaram, Júlio Prestes, ele não pôde assumir a presidência e quem assumiu no lugar dele foi Getúlio Vargas. Então começava a era Vargas. E o Getúlio Vargas, ele foi um bom presidente, assim, consideravelmente bom presidente, né? Ele criou ministérios, ele criou leis trabalhistas, ele proibiu o trabalho a menores de 14 anos, só que ele tirou a autonomia dos governadores dos estados e isso acabou incomodando um pouco, né? E os governadores lá, alguns de alguns estados, algumas províncias, decidiram se unir para então tentar fazer alguma coisa para que o Getúlio Vargas saísse do poder ou pelo menos deixassem eles governar de forma mais autônoma, né, como era antes. Mas acabou que esses pequenos grupos, né, não conseguiu o apoio de todos e eles foram descobertos, cercados e se entregaram, né? Não, o plano não foi adiante. Lá na página 269. Mesmo saindo vitorioso, Vargas cria uma nova Constituição no final do seu primeiro mandato, que garantiu voto secreto, voto feminino e o ensino primário de inúmeras leis trabalhistas. Então, olha só que importante. Ele criou uma Constituição que permitia o voto secreto, antes o voto não era secreto, a gente até estudou isso, que era o voto do cabresto, né? Quem trabalhava para os grandes fazendeiros tinha que votar em quem eles quisessem, porque senão perdia emprego, perdia moradia, perdia comida, né? E o voto não era secreto. As mulheres não podiam votar também, tá, pessoal? Eram só os homens e, assim, as pessoas com alto poder aquisitivo também. E os pobres votavam voto do cabresto. Então, o que ele fez? Ele garantiu o direito do voto secreto, o voto feminino e o ensino primário. O ensino primário também não era obrigatório, só os filhos dos ricos tinham acesso ao ensino primário. Os filhos dos pobres, eles não tinham acesso ao ensino, não era obrigatório, então acaba que os pais preferiam ou não tinham condições, né, de manter os filhos na escola. Vargas foi eleito pela Assembleia Constituinte e deu continuidade ao seu governo mais indicado, o governo constitucional, iniciando o governo inconstitucional. Durante esse período, dois lados diametralmente opostos começaram a atuar mais imensamente no cenário político brasileiro. A Aliança Nacional Libertadora, que teve início... que de início apoiou Vargas para tomar o poder das mãos de Prestes e a Ação Integralista Brasileira.
Os ideais da ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, começaram a representar a extrema esquerda, defendendo a reforma agrária, a revolução a favor do comunismo e a extinção do sistema imperialista e capitalista. Essas posições não correspondiam aos interesses de Vargas, que terminou por decretar sua ilegalidade, porque era contra o comunismo, especialmente depois da intentona comunista, golpe articulado pelo casal Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, em 1935. Mas que acabou sufocado pelo governo, com Prestes sendo preso e Olga grávida sendo deportada para a Alemanha e morta num campo de concentração nazista. Tem um filme, pessoal, muito interessante que vai falar um pouco desse período, que chama Olga. Eu só tenho que ver se dá para vocês assistirem, porque ele tem classificação e faixa etária. Mas ele vai falar um pouco sobre o que foi esse golpe, né, articulado pelo Luiz Carlos Prestes e pela Olga Benário, que acabou não dando muito certo, né? Lá na página 270, os ideais da A e B eram bem diferentes, representando a extrema-direita em defesa da maior intervenção do Estado na economia e a extinção dos direitos individuais, com vistas a centralizar o poder nas mãos de quem estivesse à frente do executivo. Ou seja, um movimento, ele era liberal, era comunista, né? O comunismo, ele parte daquele princípio de que tudo é de todos e para todos. E o presidente Vargas não gostou nada disso e extinguiu esse partido, né? O partido da esquerda. Sobrou o A e B, que era o partido da direita. E como aqui está falando, pessoal, ele queria centralizar o poder em quem estivesse à frente do executivo. Exclui os pobres, exclui as pessoas. Vamos deixar o poder nas mãos dos poderosos, do poder executivo, tá? No entanto, a A e B, que representava os segmentos tradicionais da direita, queria acabar de uma vez por todas com a ameaça comunista no Brasil e começava a convencer Vargas a intervir nas manifestações políticas dos comunistas, com medo de novas revoltas, especialmente dos trabalhadores reivindicando mais direitos. Depois de 3 anos com o Brasil numa situação política de expectativa pelo sucessor de Vargas, o então presidente nutriu o desejo de continuar no poder por meio do cancelamento do pleito. E para isso foi realizada uma reunião com a alta cúpula das Forças Armadas do país, na qual foi apresentado um documento chamado Plano Correia. Supostamente, esse plano seria de autoria da Internacional Comunista para a tomada do poder, mas, na verdade, fora arquitetado por membros da direita e redigido pelo capitão Olímpio Mourão Filho e o pedido do líder direitista Plínio Salgado. Por causa desse suposto documento muito divulgado pela imprensa e criando um sentimento de anticomunismo na sociedade, Vargas oportunamente fez com que o Congresso decretasse o estado de guerra e, em seguida, aproveitou-se dos poderes que lhe foram atribuídos pelo estado de sítio para dissolver o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas, criar o Tribunal de Segurança Nacional, centralizar e ampliar o poder, extinguir a liberdade partidária e as organizações de montar o departamento, as organizações civis, montar o departamento de imprensa e propaganda para controlar rádios e jornais, com o intuito de se promover e instaurar a ditadura no Estado Novo do país. Então, o que era bom ficou mal, né? Aparentemente, Getúlio Vargas foi um bom presidente, fez algumas constituições, criou alguns ministérios, deu direito de voto secreto, deu direito do voto feminino, falou que as escolas primárias seriam obrigatórias, mas quando ele se sentiu ameaçado pelo poder comunista,
ele deu um jeito, né, de fechar a Assembleia, de fechar o Congresso Nacional, de se manter no poder para controlar o pessoal ali da imprensa e toda a mídia e controlar os poucos manifestantes que tinham naquela época. Por quê? Porque ele queria se manter no poder, né? E os aliados dele falando, olha, Vargas, você tem que continuar, nós temos que continuar esse trabalho, a gente não pode perder para o comunismo, né? Nós somos da extrema direita, temos segmentos tradicionais, então nós temos que dar continuidade ao seu mandato. Então foi isso que ele fez, ele declarou uma guerra, e aí, pessoal, começou a ter o Estado Novo no país, né? Que foi isso que aconteceu. Ele fechou o Congresso, ele fechou a Assembleia, ele não permitia à imprensa de fazer certas coisas, tudo ele fiscalizava, porque ele tinha que ser a notícia, mas ele tinha que ser a notícia boa, para que os comunistas não tomassem conta do país, tá? Página 271. No entanto, depois da derrota dos nazistas e fascistas na Segunda Guerra e das intensas pressões da sociedade pedindo a volta da democracia, é muito interessante. No começo, ele deu direito de voto, mas depois ele tirou também um pouco desse direito, né? Na teoria, não foi. Na teoria, todos tinham direito de voto, mas na prática era outra. Ele queria um pouco meio que acabar com a democracia para que ele se mantivesse no poder, tá? E aí, pessoal, teve a guerra, né? A Segunda Guerra, que foi entre os nazistas e os fascistas, que ocorreu o Holocausto. Não sei se vocês já estudaram sobre o Holocausto, que foi a grande matança dos nazistas contra os judeus. Se vocês não estudaram, se eu não me engano, ano que vem ou no próximo ano vocês vão estudar que foi o Holocausto, né? Que foi uma coisa muito triste que aconteceu com os judeus. Foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte ao mesmo tempo que o movimento queremismo, que defendia a permanência de Getúlio no poder e o adiamento das eleições, cresceu com o apoio da classe operária, dos sindicatos e dos comunistas, gerando grande reação dos militares e da oposição liberal, que articulavam a deposição de Vargas. No mesmo ano, houve eleições livres e ele foi eleito senador. 6 anos mais tarde, em 1950, foi eleito presidente novamente por meio do voto popular. Nesse período em que esteve na presidência, a política de Vargas apresentava uma tendência nacionalista e buscava conciliar o papel do governo, os desejos e as necessidades das camadas populares e as demandas da aceleração do crescimento na tentativa de se manter no poder. Mas a situação estava insustentável por causa do endividamento provocado pelos altos preços do café que o governo pegava pelo excesso da safra e pela importação. Além das dificuldades enfrentadas pelo setor industrial, no que se refere à estrutura energética e de transportes inexistente para atender a indústria nacional, e da sanção da lei do salário mínimo, com um valor 300% maior que o interior. Então, a era Vargas, pessoal, ela foi cheia de conflitos, né? Ele se manteve muito no poder, depois ele fez eleições, virou senador, ele voltou de novo, não conseguiu mais se manter, porque estava um momento de crise no nosso país, estava insustentável, o preço do café estava muito alto, e como o Brasil era, né, e ainda acredito que é um grande exportador de café, estava assim insustentável ele se manter no poder. E a classe ali popular, a classe operária, os sindicatos, né, ali no pé dele, para que não deixasse ele dominar de novo o país como ele fez antes. Alguma dúvida até aqui? Não. Vocês vão fazer as atividades das páginas 272, 273 e 274, ok? Marca aí. 272 a 274, as atividades. Agora, o Gabriel pediu para eu falar sobre os trabalhos. Eu vou falar sobre todos os trabalhos que eu passei até agora.
Só para lembrar vocês, acho que na terça-feira eu postei um vídeo encerrando o conteúdo de ciências, tá? Quem não viu, veja, porque nós não teremos mais aula de ciências, só na semana do reforço, que nós vamos revisar alguns conteúdos e corrigir algumas tarefas, tá bom? Pessoal, então olha só, vou falar todos os trabalhos. Se desconectar é porque aqui tá chovendo muito e aí pode ser que a energia tenha acabado, tá? Mas a nossa aula de hoje já encerrou. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhos do quarto bimestre. Nós temos o trabalho de português da página 268. Trabalho de história, páginas 251 a 253. Trabalho de ciências, páginas 258 a 260. Trabalho de ensino religioso, vocês vão pesquisar uma parábola e escrever essa parábola. Lembrando que todos os trabalhos têm que ter capa, tem que ter nome, tem que ser feito em folha de papel ao maço. É só a capa que pode ser digitada, tá bom, pessoal? Porque eu tenho que avaliar a escrita de vocês. Então, o trabalho não pode ser digitado, mas a capa do trabalho pode. Trabalho de artes, vocês vão pesquisar as cores secundárias e terciárias. Depois que pesquisar, vão fazer uma paleta de cores com essas cores. Aí é em folha de papel A4, né? Vocês vão fazer a bolinha, todo mundo sabe o que é uma paleta de cores. Vai fazer a bolinha, vai pintar com a cor secundária, depois com a cor terciária a outra bolinha. E é isso. Trabalho de geografia. Página 197. Pesquisar e fazer em folha de papel ao maço. E o trabalho de português, que são 2. Tem o primeiro, que é da página 268, e agora é o outro. Vocês vão fazer uma resenha sobre o filme A Origem do Guardião, disponível na plataforma de streaming Netflix. A Origem do Guardião, acho que é. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Quer que eu repita algum trabalho? Não. Então tá bom. Eu acho que eu vou passar só esses, para não ficar muito pesado para vocês, tá? Tia, tem como passar no chat da aula? Ô, Gabriel, eu vou organizar para eu estar disponibilizando esses trabalhos para vocês digitados na semana que vem. Hoje não dá tempo de eu escrever tudo no chat, tá bom? Mas na semana que vem eu vou passar para o Word e apresento para vocês, tá? Tá. Aí, pessoal, eu não passei trabalho de matemática, eu vou passar, na verdade, eu tô pensando ainda uma forma bem legal de fazer o trabalho de matemática, né? Eu pensei da gente fazer o trabalho de matemática em forma de correção, como a gente fez no bimestre passado, as questões que vocês tiverem mais dúvidas nós vamos corrigindo, e essa aula vai valer essa correção vai valer a nota do trabalho. Ou então eu passo lista de exercícios, mas que eu vou tirar do livro. Qual dos dois vocês preferem? Qual dos dois vocês preferem? Não sei. Pensa aí, na semana que vem vocês me avisem, tá bom?